E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um comparativo entre dois livros de cálculo muito famosos, talvez os dois livros mais conhecidos aqui do Brasil. Então, na internet, a gente sempre vê as pessoas debatendo sobre qual é o melhor livro de cálculo: o do James Stewart ou o livro do Guidorizi. O Stewart eu tenho ele impresso aqui, que eu utilizei quando eu fazia faculdade, e tenho o Guidorizi aqui, que eu obtive a versão PDF, no próprio site da USP tem, se você quiser baixar, tá? Então eu acho que não tem nenhum problema quanto a isso. Mas vamos lá. Eu vou dizer a minha opinião sobre qual livro é o melhor, e eu vou considerar alguns fatores para fazer essa avaliação. Vou dizer qual deles é mais fácil de entender. Será que tem algum deles que é mais aprofundado? Será que tem algum que é mais focado em engenharia e outro é mais focado em matemática? Nós vamos ver isso aqui tudo nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos ao que interessa, começando pelo Guidorizi. Para fazer essa avaliação, vou considerar a definição de derivada. Eu não vou fazer uma avaliação do livro inteiro, eu vou pegar aqui o primeiro volume, então, para a gente definir aqui o que são as derivadas. Bom, o Guidorizi, ele já começa aqui trazendo esse limite. Ele fala aqui que seja uma função... Apanhei aqui. Vamos lá. Ele fala aqui, sejam f uma função e p um ponto de seu domínio. Ele fala que limites desse tipo aqui ocorrem de modo natural tanto na geometria quanto na física. Tô apanhando aqui. Então, ele considera o problema da tangente, que é um problema muito conhecido, e coloca o gráfico logo aqui abaixo. Então, você tem aqui uma reta secante, e ele explica como que você chega no limite que ele definiu aqui em cima, através desse problema da tangente. Aí ele segue definindo o coeficiente angular da reta SX, claramente isso aqui é o ΔY sobre o ΔX, que a gente estuda lá em funções, por isso que é importante você ter um conhecimento de funções, não precisa nem falar antes de iniciar a matéria de cálculo. E aí depois ele define a derivada, o f' de p, como sendo o limite quando x tende a p. Beleza, vamos parar por aqui e vamos ver como que o Stewart faz essa mesma definição de derivada através do problema da tangente. Então, nosso amigo James Stewart, ele traz o mesmo problema da tangente para iniciar. Então, ele define aqui o problema de encontrar a reta tangente a uma curva e o problema de encontrar a velocidade de um objeto envolvem determinar o mesmo tipo de limite, como vimos na seção 2.1. Ele já tinha, lá no começo do livro, falado um pouquinho sobre esse problema da tangente, o problema de encontrar a velocidade. E ele fala que esse é um tipo especial de limite chamado derivada e veremos que ele pode ser interpretado como uma taxa de variação tanto nas ciências quanto na engenharia. Então, só aqui eu já notei uma diferença entre os dois autores. Então aqui ele já tinha contextualizado lá no começo do livro o que era o problema da tangente, ou seja, você encontrar a equação da reta tangente, sendo conhecida a reta secante, essa curva, e ele já tinha falado também sobre o problema da velocidade, ou seja, então aqui ele traz uma forma de resolver o problema que ele já tinha definido. Agora, enquanto que o Guidorizi, ele faz a mesma coisa aqui, só que de uma maneira diferente. Ele não... Nesse parágrafo aqui do Stewart, ele deu mais detalhes, eu acho que ficou mais claro, pelo menos para mim, o que ele quer dizer. Agora, no Guidorizi, ele já deu logo de cara essa fórmula, esse limite com x tendendo a p, e ele falou aqui que esse limite ocorre, ele deu uma linha, ele falou que isso aqui ocorre de modo natural, tanto na geometria como na física. Aí você pode falar assim, ah não, mas calma, você está muito desesperado, você nem esperou ele explicar, é só você descer um pouquinho que você vai ver a explicação dele. Tá, mas tudo bem, agora me colocando aqui no lugar do aluno, eu acharia confuso, para falar o mínimo, isso aqui. Eu acharia, ele já tacou logo de cara esse limite aqui, então eu pensaria, tá bom, mas o que ele quer dizer exatamente com essa fórmula aqui, esse x, esse p? O que ele quer dizer? Ele fala que isso ocorre de modo natural. Eu, como aluno, com certeza eu gastaria algum tempo aqui tentando decifrar o que ele quis dizer.
Mas aí, logo na linha de baixo, o que ele faz? Ele explica um pouco mais, ele fala aqui sobre o problema da tangente e ele traz o desenho. Aí fica bem claro o que ele quer dizer, o que ele quis dizer com aquele limite, né? Ele explica mais com calma aqui. Então essa é uma primeira diferença, né? Eu tenho a impressão que o Stewart é um pouco mais organizado na maneira dele de expor a coisa. Por exemplo, em um parágrafo logo de cara, antes de trazer a equação, ele trouxe para nós que ele ia resolver o problema da tangente, o problema da velocidade que ele já havia proposto. Beleza? Então vamos descer um pouquinho mais. Aí vamos ver a explicação agora do problema da tangente. Vamos comparar agora o Stewart com o Guidorizi nesse quesito. Então o Stewart diz aqui, ó, se uma curva C tiver uma equação y é igual a f de x e quisermos encontrar a tangente a C em um ponto PAFA, consideramos um ponto próximo que xfx, onde x é diferente já, e calculamos a inclinação da reta secante PQ. O Guidorizi aqui, ele não mencionou reta secante. Aliás, ele colocou aqui, isso aqui é uma reta secante, mas ele não, sei lá, cara, ele não explicou assim de maneira que, pelo menos para mim, é tão clara como o Stewart fez. Né? Olha só, vamos tentar entender aqui o que ele fez. Ele falou que você tem aqui a reta tangente ao gráfico de f no ponto PFP. Aí aqui não tem tangente, né? Ele falou de tangente, mas ele não colocou a tangente aqui. Ele só foi explicar mais para baixo. Aí eu não sei se ele tinha intenção de que fosse dessa forma quando ele escreveu o livro, ou se foi uma questão da galera que editou o livro. Porque ele fala as coisas, duas vezes aqui ele fez isso, ó. Ele falou, mostrou uma fórmula e só depois ele deu o gráfico um pouco mais para baixo do que ele estava falando. E depois, aqui, ó, ele falou coeficiente angular da reta. É a mesma coisa que o Stewart fez. E aí, depois que ele falou sobre a reta tangente, aí ele deu um gráfico que fica claro aqui como que a partir da reta secante a gente chega na reta tangente. Enquanto que o Stewart, ele tem os gráficos aqui na lateral, tá vendo? Aí é por isso que eu acho que talvez, não sei se o autor tinha a intenção que fosse dessa forma ou se foi a galera que, não sei se é diagramar que fala, a galera que montou o livro. Mas aqui, tá vendo? Você vem no cantinho e fica bem claro aqui os pontos que ele falou, que ele identificou. E aí a gente já entra em uma das diferenças também que eu percebi. Acredito eu que o livro do Guidorizi é um livro mais barato, né? Olha só, ele tá com parece que foi um documento editado no Word, talvez. Ele tem os gráficos muito mais simples. Quer ver? Vamos olhar esse primeiro gráfico aqui da reta secante, tá vendo? Ele identificou tudo que ele falou aqui, ó. Ele deu a reta secante, ele calculou o coeficiente angular da reta secante, o x menos p é exatamente a mesma coisa. Opa, errei aqui. Mas é exatamente a mesma coisa que ele falou. Só que aqui, ó, tá vendo? O coeficiente angular, da mesma forma. Fx menos fa sobre x menos a, sendo que aqui é fx menos fp sobre x menos p. Ou seja, a única diferença aqui é o a e o p. É a mesma coisa que eles estão falando. Só que aqui é um gráfico que tem a secante colorida, tá vendo? Aí eu não sei também se a qualidade do PDF que eu tenho, né, que não está boa. Mas às vezes o livro do Guidorizi é um livro mais antigo, né? E talvez por isso eles não tenham tido tantos recursos assim, né? Para deixar ele igual o Stewart. Tá vendo? O Stewart é muito mais enfeitado. Ele tá aqui. Derivadas e taxas de derivação. Tem o nome do livro aqui. Então, esteticamente, né, eu acho que, obviamente, o Stewart é mais bonito, que não quer dizer também que ele seja melhor só por causa disso. Mas tá vendo? A tangente aqui tá dividido, tá vendo? O Guidorizi, ele põe tudo no mesmo texto corrido, quando ele fala de tangente e de velocidade, tá vendo? Ele fala do problema da tangente, aí aqui ele já dá a equação da reta tangente, e depois eu vou voltar nisso aqui, mas ele não deixa explícito aqui, né, como ele chegou nessa equação, mas aí depois ele fala lá no final, aqui ó, ele fala no problema da velocidade, sendo que ele dá tudo isso num texto corrido, né? Agora, o Stewart, ele deixa bem claro para você, ele fala aqui o que nós vamos resolver, aí ele fala aqui tangente, aí ele explica a tangente e define e coloca aqui a definição do limite, né?
ele coloca aqui que o coeficiente angular da tangente é dado por esse limite. Aí ele dá um exemplo. E aí depois ele fala da velocidade. Tá vendo? É bem claro aqui. Se você bater o olho no livro, você consegue identificar claramente aqui o que é tangente e o que é velocidade. E aqui tem mais gráficos, tá vendo? Conforme eu falei. Os gráficos mais estéticos, né? Não dá para negar, tá vendo? Ele explica aqui sobre... Aqui ele tá falando da tangente ainda, tá dando exemplo, tá vendo? Aí ele tem outro gráfico aqui, mais bonitinho. E essa edição que eu tô do Stuart é a quinta edição. As edições mais novas, elas são ainda mais coloridas. Aqui ele só tem essa cor azul. As outras edições, elas têm outras cores, que aí que eu acho que entra, conforme eu já falei, uma questão financeira também, tá? Então, agora vamos olhar essa equação aqui, que eu acho uma coisa interessante de comparar, sobre a equação da reta tangente. Essa equação aqui é muito comum aparecer professor pedir em prova, você encontrar a equação da reta tangente, porque a derivada é a inclinação da reta tangente em determinado ponto da curva. Só que uma coisa que eu vi o pessoal falando é que o Stuart dá as coisas mais mastigadas, né, mais de bandeja. E sendo que realmente, né, ele é bem sucinto aqui no que ele fala que à medida que x vai se aproximando de P, a reta SX vai tendendo para a posição da reta T. Tá vendo? Ele vai mostrando aqui realmente, né? Se o P aqui vai se aproximando de X, é legal imaginar esse movimento. A reta SX vai se transformando aqui na tangente, mas ele não diz aqui assim, ele não deixou bem no beabá aqui como que ele chegou nessa equação, né? Porque o aluno, eu me colocando no lugar do aluno que nunca viu isso na vida, que está tentando entender isso pela primeira vez, né? Ele fala, mas como assim equação da reta tangente? Se ele entender que a derivada é a inclinação da reta tangente, então ele vai lembrar lá do coeficiente angular. O coeficiente angular é igual a delta y sobre delta x. Então é isso que ele está fazendo aqui. Então vamos lá. Então se o aluno isolar isso aqui, então vamos lá. F' de P é igual a y menos fp sobre x menos p, vai ficar bem claro aqui, ó, que é o mesmo coeficiente angular que ele já tinha definido lá em cima. Tá vendo? Ó? É isso aqui que ele está falando, né? Isso aqui. Então, se eu fizer o limite com isso aqui tendendo a zero, eu vou chegar na derivada. Tá vendo? Ó? Isso aqui, ó, já é a reta tangente, tá? A inclinação da reta tangente é isso aqui. Mas, enfim, é um detalhe. Aí, qual que é a discussão que a gente vai acontecendo? Ah, não, isso aqui ele colocou porque é o próprio aluno, né? Quem está lendo, quem está estudando, que tem que destrinchar isso aqui, tem que correr atrás, tem que fazer as contas, o que eu acho que é positivo sim, né? Acho que quando você está estudando, você tem que ter essa habilidade de destrinchar mais o que o autor está falando. Mas o Stuart também fala sobre a equação da reta tangente, só que ele fala isso lá na frente. Tá vendo? Ele fala disso algumas páginas depois, tá vendo? Então acho que o Stuart ele gasta mais papel para falar as coisas, né? A gente pode colocar assim, tá vendo? A reta tangente, a y igual a f de x em AFA é a reta cuja inclinação, tá vendo? Ó? E aí ele deixa a mesma equação aqui, ó, ele deixa y menos FA igual a f' de A, x menos A, e aqui no lugar do A ele usa o P, tá vendo? Só que aqui ele deu um exemplo antes para explicar, tá vendo? Ele falou aqui, ó, a derivada de uma função A, de uma função f em um número A denotada por se o limite existir, aí ele coloca aqui, aí ele fala aqui, ó, encontre a derivada dessa função em um número A, dá um exemplo. O Guidorizi também tem exemplos, tá, pessoal? Isso aqui eu só tô lendo porque ele colocou aqui. E dá um exemplo, tá vendo? Encontre uma equação da reta tangente à parábola tal. E aí ele vai, bem no passo a passo, e explica. Sendo que o Guidorizi, ele insere, enquanto ele ainda está definindo o que é derivada, ele insere a equação da reta tangente aqui. Então, eu imagino que muita gente poderia não entender, até porque ele não deu nenhum exemplo aplicando isso aqui. Mas isso impede que a pessoa entenda? Não, não impede. Eu acho que aí seria uma opção de preferência mesmo de quem está estudando, de quem está vendo. Agora, essa questão de
né, do livro não te dar uma informação, digamos assim, você tem que correr atrás disso. O Stuart impede que você faça isso? Não. Tanto é que eu mesmo fazia isso na graduação. Como que eu fazia? Eu, às vezes, cobria a solução de algum problema ou alguma demonstração que o livro estava fazendo, e eu tentava chegar naquele resultado sozinho. Ou seja, mas aí já é uma questão do estilo, de como cada um estuda. Agora, uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção também é o gráfico, né? Esse gráfico aqui, eu acho que talvez seja o que eu falei da limitação de orçamento. Vocês podem ver que está bem confuso aqui, né? Ele segue essa reta SX, aí elas, enfim, se mistura, vira um bololô de reta aqui e fica, sei lá, cara, eu acho que não ficou muito legal esse desenho, mas eu acho que não tem como culpar também, né? Acho que talvez tenha sido uma limitação financeira que o autor do livro teve, sendo que no Stuart ele já faz um negócio bem mais bonitinho, tá vendo? Enfim, ele faz uma curva um pouco diferente, né? Ele faz uma curva que seria, acho que é concavidade para baixo que fala, enfim, se tiver errado vocês me corrigem aí. Mas aí ele mostra direitinho, tá vendo? É bem mais claro aqui de você ver a reta secante se transformando na reta tangente, tá vendo? Ele põe uma setinha, aí você tem os pontos P e Q, e você vê que os pontos P e Q vão se aproximando, tá vendo? E é bem claro aqui, bem visível, não tem nem como falar, enquanto nele ficou esse bololô aqui que eu achei um negócio muito esquisito, mas acho que é mais uma questão estética, né? Se você fizer um esforcinho também, você consegue entender. Uma outra diferença que eu estou notando aqui, enquanto eu estou gravando esse vídeo, é que o Stuart ele dá uma definição e dá um exemplo, aplicando a definição. O Guidorizi ele deu aqui várias definições sem ter ainda apresentado um exemplo. Tá vendo? Ele definiu várias coisas aqui, equação da reta tangente, coeficiente angular da secante, coeficiente angular da tangente, e aí depois ele definiu a derivada e só depois, mais para baixo, ele foi dar exemplos. O que eu penso sobre isso? Cara, eu acho que é uma coisa que é bem padrão do Guidorizi, né? O Guidorizi você lê as coisas, pelo que eu tô vendo, e aí depois você tem que ficar procurando aonde ele mesmo te explicou o que ele está falando. A gente viu isso na fórmula, na primeira fórmula que ele deu aqui em cima, a gente está vendo isso de novo agora que ele explicou e lá para baixo ele deu os exemplos. Então, eu entendo que aí acho que não é nem uma questão de matemática, tá, gente? É uma questão de escrita do livro, a forma como o livro foi organizado. Porque vamos supor, eu quero fazer um exercício aqui sobre velocidade. Aí eu vou ter que ir lá embaixo, né? Lá embaixo, tá vendo? E vou ter que procurar o exercício para eu fazer. Eu gosto da metodologia de dar conceito, exercício. Inclusive, quando eu estou dando aula particular, eu faço isso. Conceito, exercício, conceito, exercício, conceito, exercício. Por quê? Porque se você dá uma série de conceitos e definições e vai para o exercício, às vezes o aluno acaba tendo que voltar, e eu também, enquanto estudante, às vezes você tem que voltar e ficar fazendo um zigue-zague no livro. Entendeu? Então, tipo assim, eu li uma definição aqui, aí eu tenho que ir lá embaixo, procurar o gráfico. Ah, tá. Aí eu volto lá em cima, leio de novo, olho o gráfico. Aí agora eu quero fazer um exemplo. Eu tenho que ir lá embaixo para fazer o exemplo sobre o que ele falou. Então fica um vai e vem, um zigue-zague, sabe? Eu acho que isso não é legal. Enquanto no Stuart fica uma coisa muito mais rápida. Você chega aqui, ele já contextualiza, ele já te dá aqui a tangente, o gráfico bonitinho aqui, você já entende o que foi, ele te dá a definição e logo abaixo dessa definição ele já tem um exemplo. Ou seja, olha só, eu não precisei mudar de página. Lá no final, acho que é o último exemplo, ele dá um exercício aqui, ó, construa uma função f de r em r que seja contínua em r, derivável em todos os pontos, exceto nos números inteiros. Eu procurei aqui, pelo menos eu não achei nenhum exercício desse tipo no Stuart. Agora, aprofundamento. Será que algum deles é mais aprofundado? Olha, pelo que eu tô lendo aqui, eu não vi mais aprofundamento em nenhum dos dois. Porque olha só, voltando aqui para a nossa definição de derivada, eles explicaram as mesmas coisas, sabe? Porque não tem como fugir muito, né, gente? Assim, não, é uma definição, né? Você vai definir o que é derivada. Eu acho que a forma de escrever é diferente, com certeza. Para mim, a forma que o Stuart escreve é mais clara, é uma questão de escrita mesmo, de português, não é nem de matemática. Tá vendo aqui, ó? Na verdade, o texto equivalente ao do Guidorizi seria esse aqui, ó. Então, fazemos Q aproximar-se de P ao longo da curva C, ao obrigar X tender a A. Se MPQ tender a um número M, então definimos a tangente T como a reta que passa por P e tem inclinação M. Isso implica dizer que a reta tangente é a posição limite da reta secante PQ
quando Q tende a P. Beleza? Aí é uma questão de preferência, né? Obviamente eles falaram aqui a mesma coisa, e aí o Guidorizzi ele dá a definição um pouquinho mais para baixo, tá vendo? Aí aqui ele vem e define a... Ele já define a derivada, né? Sendo que o Sturt ele ainda não define a derivada, ele simplesmente define a inclinação da tangente sem dizer que isso é a derivada, sendo que ele vem aqui e já fala que é a derivada e, cara, o conceito é o mesmo, ele só não deu o nome, né? Aí o Sturt, ele dá aqui uns bons exemplos ainda, tá vendo? Ele dá um exemplo, dá outro exemplo, dá outro exemplo, fala da velocidade. E aí, lá embaixo, aí sim, ele define isso aqui como sendo uma derivada, tá vendo? Aí ele finalmente dá a definição de derivada. Agora, uma coisa importante de se dizer é que eu fiz o meu curso de cálculo 1 com o Sturt, então eu já estou acostumado com o Sturt. Eu usei ele meu curso de cálculo inteiro, e talvez eu tenha um viés aqui em preferir o Sturt. Pode ser. Então acho que para que a gente tivesse certeza, o ideal seria que eu voltasse no tempo e tentasse pegar o Guidorizzi do zero. Porque tem coisa aqui que olhando eu acho que eu não conseguiria entender. De primeira, por exemplo, a questão do gráfico. Isso aqui eu teria que dar uma pensada, né, para ver por que isso aqui é de fato a equação da reta, mas agora eu entendi isso porque eu já sei, porque eu já vi, né? Eu já estudei isso. E lembrando que você também tem o auxílio do professor, né? O professor dá aula para você, e acho que o professor ele já tem o jeito dele de explicar, que às vezes ele muda a ordem das coisas um pouco, que vai ser único também de cada professor. Agora, vamos falar de preço. Qual dos dois livros é o mais barato? Então, surpreendentemente, né? Apesar de ser um livro nacional, o Guidorizzi é mais caro. Interessante, né? Olhando na Amazon, que o volume 1 está R$ 244,70. O Guidorizzi ele tem mais volumes, acho que ele tem uns 3 volumes, eu não sei, aí eu não conheço os outros volumes para dizer se ele realmente tem mais conteúdo. Olha só, tem até o volume 4 aqui, o Guidorizzi, e cada um é mais ou menos essa faixa de preço. Então você adquirir cada livro individual do Guidorizzi é mais caro, e a coleção dele também vai ficar muito mais cara. Ao passo que o Sturt, ele é R$ 155,90, tá bem mais barato, né? Mas agora, gente, tem várias universidades do mundo que são muito boas, que utilizam o Sturt. Quando eu estudei nos Estados Unidos, eu conversava com o pessoal lá que fazia cálculo, eles usavam o Sturt. O IMPA tem agora graduação de matemática, que é o IMPATEC, eles também recomendam o Sturt na sua bibliografia. Então eu acho que não sou eu que estou falando, né? Se boas universidades recomendam o Sturt, é óbvio que ele é um bom livro. E tem várias universidades que também recomendam o Guidorizzi, então obviamente também ele é um bom livro. A moral da história é que eu prefiro o Sturt, né? Porque ele é mais organizado e eu acho que ele é mais fácil de ser entendido. Ele escreve as coisas de uma forma que, para mim, são mais claras, o que não quer dizer que seja assim para outras pessoas. Mas agora, como que você vai decidir qual que é o melhor livro para você? Gente, aí vai variar de cada um. A única maneira é você pegando o livro, você pode adquirir, o link tá linkado aqui embaixo. Você pode também olhar o PDF, né, adquirir o PDF. Eu acho que se o próprio site da USP deixou o PDF do Guidorizzi, eu acho que você não estaria infringindo nenhuma lei, suponho eu. E você vai ter que sentar e estudar, você vai ter que ler, vai ter que fazer os exercícios e ver o que é melhor para você, beleza? E talvez você possa usar os dois. Eu já vi gente falando que usa o Guidorizzi e aí quando tem dúvida em alguma coisa vai para o Sturt ou vice-versa, beleza? Agora, se você tem dificuldade em entender livros, se você tem dificuldade, né, você que ficou aqui até o final e não consegue avançar no cálculo, você acha que você está, digamos assim, estagnado, eu estou lançando uma mentoria que se chama Do Zero ao Cálculo. Eu não vou dar mais detalhes por enquanto, mas eu vou buscar uma forma de ajudar você que está querendo avançar na matemática e não consegue sair da matemática básica. Então a ideia é dar um caminho para você sair do zero da matemática e chegar até o nível cálculo, até a capacidade de entender esses livros aqui, esses conceitos apresentados nos livros que eu mostrei, beleza?